faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você já deve ter ouvido isso. Esse é um chavão, né? Alguns de vocês podem ter, ou terem sido criados, ou ouviram alguém falar: faça o que eu digo, faça o que eu mando. Vai estudar, menina. Aí você fala: não sei porque que essa menina não estuda. Aí você que é pai, você que é mãe, não abre um livro há uma década e não vê você lendo. Então, se você está na rede social, no TikTok, que é natural hoje, a comunicação ela é muito mais rápida. Se você vive no WhatsApp, o teu filho não vai ler nada mesmo, ele vai fazer o que você faz. Meu filho, você tem que comer verdura. Talvez você tenha sido uma geração que uma vida sem verdura é uma vida sem vida. Mas você mesmo não come um tomate, você não come uma alface. Então, quando você diz: meu filho, seja educado, mas você xinga no trânsito, você bate boca com o vizinho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa expressão é a expressão modelar. Modelo é exemplo. Quando nós falamos de modelo, nós tratamos no domingo, Dia dos Pais, sobre os chamados estereótipos, sobre aquilo que é exemplar e que você acaba seguindo, e você busca universalmente na figura do pai, na figura da mãe. É um exemplo. Ele é um exemplo para toda a sociedade. Ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de pastor, de líder. Nós enxergamos aquilo que a gente vê fazer, e você também já ouviu dizer que as palavras movem, mas o exemplo ele arrasta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma liderança que nós exercemos como figuras, como pai. Todo pai tem um liderado que é um filho, toda mãe tem um liderado que é um filho, todo pai ele tem uma casa que ele acaba sendo exemplo, todo marido é assim. Você é crente, e quando a pessoa descobre que você é crente, tem um monte de crente que é agente secreto, né? Você fala assim: mas você vai na minha igreja. Eu já vi aqui em Bom Retiro. Onde você vai? Eu vou lá na igreja de Bom Retiro, pastor Lobo, e eu também. E aí a gente tem uma igreja que se separa por horários, né? Então tem aquela turma que vem às 9 da manhã, que já aproveita e depois sai, vai para o almoço. Tem a igreja que vem às 11, e você sabe quem vem. Então normalmente, eu estou olhando aqui, e você conhece, às vezes você fica escuro aqui, mas eu conheço assim, aquela cabeça branca, né? Aquele irmão mais alto. Existe alguma característica aí, eu olho, quando eu procuro, eu sei onde é que está, mais ou menos assim. Então, tem uma célula que fica aqui, tem a turma de outra célula que fica ali. Eu bato o olho, eu sei que mesmo sem enxergar, eu vou apontar o olho assim, sem enxergar. Tem um monte de diácono ali, ó. Eles ficam ali, ó. É a cozinha, é a sala de estar deles, eles estão ali. Pastor Paulo, normalmente ele está lá, sem olhar, ele está lá. Ele tem um time com ele, tem o pastor Cristiano, tem o Ruth, hoje o Herbert, ele está aqui, mas o lugar dele é lá. Eu sei que é lá. Eu olho e falo: o que ele está fazendo aqui? Ele mexeu no tabuleiro. Sabe quando você organiza o tabuleiro? Você bota a torre, o cavalo, o bispo, o rei, rainha, você fala: tá certinho. Aí quando você olha, fala: não, alguém mexeu nas peças aqui. É modelo. Se você quer encontrar alguém, você olha para ele como exemplo. E hoje Jesus ele fala sobre exemplos que modelam a gente, que dirigem a gente. Em Êxodo 29, 20 diz: e sacrificarás o carneiro, ou o cordeiro, ou a ovelha, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares de seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás no altar ao redor. Esse texto que continua, e eu vou ler, ele fala sobre
a figura sacerdotal, que vai ensinar o homem a se relacionar com Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia vai contando, de passo em passo, a maneira, a forma como o homem deve se reaproximar de Deus, porque ali no Éden, houve um corte, houve um rompimento, houve um divórcio, houve uma separação entre o ser humano criado por Deus, perfeito, e aquele Deus perfeito que criou, mas o homem enganado pela serpente, pelo diabo, ele muda a história da perfeição e ele atrai sobre si maldade. É por isso que o mundo, 1 João 5,19, ele jaz no maligno. Ele foi feito perfeito, mas o homem conseguiu estragar tudo. Ele se joga, ele se lança na lama do pecado. Você que é sujo, nós que nascemos em pecado, ninguém aqui vê Deus. É por isso que nós não conseguimos enxergar, ver a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Quem olha para Jesus, aí sim, ele vê o Pai. A expressão Jesus é a expressão perfeita de Deus, homem sem pecado, Deus que se fez carne. Mas aqui, Deus está reconstruindo o caminho, a ponte que liga o homem a Deus. Aí ele pega assim, ó, vou te trazer um modelo, um exemplo. É um sacerdote. Ele pega Arão, um homem de uma das tribos, chamada tribo de Levi, a tribo que não tinha prosperidade, a tribo que não tinha parte na riqueza de Israel, não tinha terra, não tinha negócios. Qual é o negócio da tribo de Levi? Ser exemplar. Se você pegar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 22 em diante, ele está reclamando dos sacerdotes que não servem de modelo para o seu povo. Vocês se corromperam, vocês se venderam. Então, quando a liderança ela se corrompe, todo mundo que vem atrás também se corrompe. É por isso que Jesus está tão zangado com os fariseus em Mateus 23. Ele fala: raça de víboras, como que você que é cego vai conseguir pegar um outro cego pela mão e guiar pelo caminho? Vocês são cegos, vocês vão cair num buraco os dois. E ele fala: vocês criam leis que não existem, regras que não existem. Existe uma regra de aproximação de Deus. Qual é? A justiça, a misericórdia e a fé. É a regra do sangue. O cordeiro vai ser morto. Aquele sangue você vai colocar na orelha, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé. Porque o sangue, ele inocenta o criminoso. O sangue é quando Deus, ele pega todas as provas. É por isso que hoje a gente vai celebrar a ceia. Essa ceia linda, eu quero dar uma palavra especial para todo o time de diáconos. Tem muito amor aqui. Eu olho para essas uvas. Meu neto viu as uvas, olha que uva brilhante, é uva de verdade, não é plástico não. Dá vontade, ele falou assim: eu quero. Eu falei: calma, isso é para ceia. A gente celebra a ceia porque a gente foi inocentado. O problema é que a gente se culpa. Eu fico olhando para a gente que, por exemplo, não se batiza. Eu fico pensando, o que ele está esperando? Eu sempre falo assim: não vai crescer asa, você não vai ficar brilhoso, luminoso, não vai aparecer uma auréola na tua cabeça. Sabe aqueles desenhos medievais, que aparece um santo com uma auréola assim na cabeça? Parece um ET. Não vai acontecer. O batismo é uma decisão de que você agora, imperfeito, recebe o perdão, a inocência de um Deus que pega todas as provas. Havia um monte de provas contra você, iam te condenar. O juiz ia falar assim: tem jeito para ele não. Mas essas provas são retiradas, elas são anuladas, elas são jogadas fora. Então, por que eu vou ter medo? O Deus que podia
me punir, podia me afastar para sempre, é o Deus que diz: não, você está absolvido. É dentro disso, desse contexto, que a gente celebra a ceia. E é dentro desse conceito que o capítulo 29 do livro do Êxodo está mostrando que a figura sacerdotal é uma figura exemplar. E ele continua: recolhe um pouco do sangue, você vai misturar, você vai pegar o óleo da unção. Veja bem, existe aqui identidade sacerdotal, existe unção espiritual. Pega um pouco do sangue que já foi jogado no altar, já foi colocado lá, e um pouco do óleo da unção, e jogue, asperja sobre Arão e seus filhos, e sobre as roupas dele. Desse modo, tanto eles quanto as roupas serão consagrados, dedicados. A roupa aqui é o exemplo. A gente tem que entrar dentro da história, do contexto. A maneira como você veste, a maneira como você se apresenta, fala muito, muito. O cuidado que você tem com a maneira como você se comporta, fala muito. Então aquela figura, você pega que o sacerdote tinha uma estola, uma espécie de um avental, cheio de pedras preciosas, topázio, berilo, ônix, jaspe, carbúnculo, esmeralda, aquilo tudo. Cada uma daquelas 12 pedras era um exemplo de como Deus, Ele olha como precioso cada uma das tribos, que representam a descendência que Ele ama, que é você e que sou eu. Você não joga fora pedra preciosa. E aqui ele pega o exemplo do sacerdote para dizer o seguinte: ó, eu jogo sangue aqui na tua orelha, para que os teus ouvidos estejam puros para ouvir a voz de Deus, e para que você ensine a verdade. Eu coloco sangue no teu polegar direito, para que tudo aquilo que você faça, gente, era um símbolo. Por favor, não vá agora no mercado comprar sangue de cordeiro para jogar no seu dedo. O sacrifício já foi feito há mais de 2000 anos atrás. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse sangue sobre você já te inocenta. Quando você entrega a vida para Jesus, gente, eu sei que você olha para você e fala assim: pastor, você não me conhece. Gente, esse sangue no dedo significa que tudo aquilo que eu faço, ele é moderado, ele é exemplo daquilo que Deus diz para mim, para eu fazer. E o sangue no meu dedão do pé, no polegar do pé, significa que o meu caminho é santificado. Para onde ele vai? Então mesmo que você não diga que você é crente, no dia que alguém souber, ele vai falar assim: puxa, eu vi que tinha alguma coisa diferente em você. Algumas pessoas são transformadas mais rápido que outras. Algumas pessoas mudam alguns pecados que ele acha que é cabeludo mais rápido, e tem outros que são um pouco mais lentos. Você tem uma ideia? O apóstolo Paulo, para ficar pronto, ele demorou 13 anos. 13 anos. A gente fica lendo ali, ele se converte no capítulo 9, no capítulo 10 ele volta para Tarsis, aí do capítulo 10 traz ele de volta para Antioquia. Aí você fala: foi assim, ó. Nada. Aquele homem já era mestre, que aprendeu na melhor universidade hebraica daquele tempo. Mas para ele ficar pronto para aquilo que ele hoje representa para a gente, para começar a ganhar gente para Jesus, demorou 13 anos. E tem gente que eu com um ano de fé, eu já estava pregando no púlpito domingo da minha igreja. 1 ano. E tinha um monte de gente que já estava 20, 30 anos. Por quê? Porque Deus, ele vai fazendo isso de acordo com aquilo que Ele tem. Eu nunca vou ser Paulo, nunca vou ser Moisés, e você nunca vai ser Abraão, você nunca vai ser Pedro, você é você. Mas aquilo que a gente faz é modelo. Faça o que eu faço. Esse exemplo corrompido que eu falei, que eu citei, de Mateus 23, Jesus disse para as multidões: olha, tem gente que vai olhar para a sua vida e vai querer ser igual a você. Você sabia disso? Ele vai falar que nem você, ele vai andar que nem você, ele vai se vestir como você se veste.
Essas pessoas são chamadas de discípulos. O discípulo, ele começa a pregar do jeito que você prega. Eu pregava, eu gostava muito de ouvir o Billy Graham. Eu fiz o Instituto Billy Graham em São Paulo 2 anos. Aí como é que eu pregava? Que nem o Billy Graham pregava. Eu pegava a Bíblia assim, abria num texto e ficava assim: a Bíblia diz, por quê? Porque Billy Graham pregava assim, ele era o meu modelo. Os primeiros 2, 3, 4 livros que eu li, 3 eram do Billy Graham. Teve uma época que tinha um pastor no Brasil que usava um cavanhaque. 80% dos pastores, mas ele aparecia na televisão, ele tinha uma revista, no tempo que havia revista, era lógico, hoje é tudo digital. Ele tinha um cavanhaque. 80% dos pastores no Brasil usavam cavanhaque. Quando a gente tem um modelo, a gente segue. E o problema desse modelo, ele está falando, ó, uma multidão segue a Jesus. Meu pastor Ari Veloso, pastor da primeira igreja batista do Morumbi, pastor de hermenêutica, primeira aula, foi a primeira pessoa que me recebeu na faculdade teológica. Ele falava assim: uma multidão segue a Jesus, uma multidão segue a multidão, as pessoas vão te seguir, acredite nisso. O seu marido vai te seguir, a tua esposa vai te seguir, o teu vizinho, por mais que você fique calado, por mais que você seja desprezado, mas que você diga: ai, cadê teu Deus? Entra numa situação de fracasso, de derrota, de recuo para você ver, ele vai jogar na cara. Mas o teu Deus não é poderoso? Cadê esse teu Deus? Eles vão olhar para você. E aqui as multidões, Jesus fala para as multidões e fala para os discípulos que a liderança que ocupou o lugar de Moisés, os mestres da lei e fariseus, ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da voz de Deus, da lei de Moisés. Tem uma versão que diz: eles se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, pratiquem o que eles dizem, obedeçam-lhe, porque eles obedecem e pregam a palavra de Deus, mas diga: não siga seu exemplo, não siga o exemplo deles, pois eles não fazem o que ensinam. É dentro desse contexto de exemplo ruim que o povo de Israel encontra lá em Juízes 1, um péssimo líder. O nome dele é Adoni-Bezeque. Naquela cidade, a cidade de Bezeque, fica ali num triângulo, Bezeque, Belém e Jerusalém. Naquele tempo, como é hoje, você batiza a cidade com o nome do fundador, de alguém importante que passou por lá. Quer ver um exemplo? Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Crente não adivinha, mas eu vou perguntar: adivinha quem passou por lá? Quem foi? Alexandria. Tinha umas 14 Alexandrias. Adivinha? Alexandre o Grande, o Macedônio, Constantino. E ele fala assim: Roma está sendo saqueada, eu vou começar outra cidade do lado de lá do Mar de Mármara, eu vou lá para a Turquia. Ele funda uma cidade. Olha que homem criativo. Qual o nome da cidade que ele dá? O nome dele: Constantinopla. E aqui Adoni-Bezeque dá o nome de Bezeque, fundando e batizando a igreja com o nome de quem? Tem gente que batiza com outros nomes. Nós tivemos em Laodiceia esse ano. Laodiceia foi uma cidade que o imperador deu para a irmã dele, que ele não gostava. Vai para longe, vai lá para Laodiceia. Você já viu o nome dele na igreja, nas 7 igrejas do Apocalipse? Está lá, Laodiceia. Vó, eu estou te dando um castelo. Gente, pensa uma cidade rica. Rica. Era um entreposto comercial, e ali as pessoas carregavam os seus tesouros, o fruto do seu trabalho, o ouro, prata. Ali tinha banco. Mas era uma cidade batizada para quê? Você é Laodiceia? Então vai para Laodiceia, fica lá em Laodiceia. É dentro desse contexto que eles chegam naquela cidade, encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus, os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas capturaram e cortaram, olha, os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com polegares das mãos e dos pés cortados, comiam debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu tudo aquilo que eu fiz com eles.
A liderança que mutila, que decepa, que ensurdece, ou que é mau exemplo, vai formar liderados que mutilam, que machucam, que decepam, que desistem, que fracassam. Nós seguimos passos de quem está na frente da gente, mas existe uma influência minha e sua, que é crente, e não adianta, as pessoas vão olhar para você. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele está dando no Sermão do Monte ele está dando um exemplo de vida simples, de casamentos que dão certo. Ele fala sobre como se lida com dinheiro, como se lida com sabedoria, como você vive muito bem quando tem pouco, e quando você vive muito bem quando tem muito, como é que você não pode ficar achando? Tem gente que acha. Ele encerra dizendo: olha, o homem prudente, ele vai pegar tudo que eu disse e vai praticar. Diga, prática. É aquilo que eu faço. No dia que vier um tempo ruim, um temporal, uma enchente, a casa que está na rocha vai ficar em pé, mas tem uma que é construída na areia, essa casa vai cair. E tem gente que está na areia, mas está muito pertinho da rocha. A esposa é crente, o filho é crente, o pai é crente. Ele fala assim: na hora certa eu vou fazer o quê? Eu vou vir para a rocha. Escute, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Pior do que isso, você está incentivando uma multidão e também seus discípulos a ficarem aqui. Você está motivando a tua filha, o teu filho, a também ficar onde? Em cima da areia. O português hoje, ele é sofrível, especialmente nas redes sociais. E os jovens falam assim: vai dar ruim. E vai dar mesmo. Ou significa, você vai se dar mal. Existe um relacionamento doentio quando você acha que você não merece o melhor de Deus. Aqui Jesus, tanto em Mateus 15 quanto em Lucas 7, ele vai encontrar com uma mulher cananeia. Ela é chamada de Cirofenícia, e ela sabe a história de Adonibezeque, que perdeu os polegares na mão, dos pés, e que comia migalhas. Comer migalhas, gente, é viver uma vida espiritualmente miserável. É quando você acha que Deus não vai te ouvir, que você não merece a atenção de Deus, que você não deve, que Deus, Ele te esqueceu. Ai, pastor, ora por mim. Como se Deus não fosse ouvir a sua oração. Isso é uma grande mentira. E Jesus vai curar essa mulher. Ele vai dizer, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Essa mulher impressiona tanto Jesus. Ela não é crente, ela nem judia não é, e nem habitante do território de Israel. Ele fala: mulher, grande é a tua fé. Depende da maneira, entenda o que o texto diz, depende da maneira como você responde. Sabia disso? Ela responde. Deus está dizendo: não, isso é muita areia para o seu caminhão, isso não é para o teu bico. Ponha-se. Você está insistindo em bater numa porta que eu tranquei. Ela responde para Deus, de maneira que Deus dá um sim que apaga o não. Aqui o relacionamento doentio, quando é quando você acha que você é um cãozinho que abana o rabo, desculpa a expressão, mas é a expressão grande, para o seu dono. Esse relacionamento de superioridade abusiva não acontece no reino de Deus.
A religião, escute isso, faz você se esforçar o tempo todo para chegar em Deus. Isso é religião. Religião cansa, sabia? O Evangelho é uma boa notícia, eu vou te dar. É Deus descendo, o esforço é todinho dele. É Deus descendo para salvar você. Religião é uma escada que você constrói. Faça, se esforce. A fé, a escada não existe. A fé diz, crê somente. Esse relacionamento que a gente chama de doente, sabia que está dentro da gente? Está dentro da gente. E a gente se transforma em modelo para quem vem depois de nós. Realeza e herança é algo que Deus deu para a gente. Apocalipse 5. Nós cantamos, eu falo aqui para a família do Remi, exemplo, a mamãe é maestrina, o papai é músico, aí a Vicky também é música, toca violoncelo, violino, cordas, teclado. Aninha também, e é mais da metade do louvor hoje, é a família Gonçalves. Tivesse uma cidade, a cidade, como eu falei de Bento Gonçalves, pronto, Gonçalves. Em Apocalipse 5, a gente cantamos é ótimo. A gente canta, ainda bem que dá tempo de corrigir. Nós cantamos, eles cantam. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Por que eles cantam? Eles cantam porque antes eles choram. Há um choro em Apocalipse 5 e uma agonia. Por quê? Porque existe ou inexiste salvação para a gente. Aí um anjo grita assim, não chore, não chore. Eis que o leão, que nós cantamos aqui, da tribo de Judá venceu. Ele é digno de quebrar o selo. Entenda quebrar o selo. Já reparou que a Bíblia vem um anjo, traz um juízo selado, uma mensagem. Era o seguinte, o rei ficava em cima de uma montanha, ele olhava os seus soldados lutando no vale. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Aí ele está lá no alto, e ele tem uma estratégia de vitória. Aí o que ele faz? Ele escreve a estratégia, e aí ele pega aquele rolo, coloca cera quente, com um anel de selar, ele tem uma identidade dele, aquele selo não pode ser quebrado, ninguém, por quê? Porque ali tem uma estratégia de vitória. Ele pega para o mensageiro e fala assim, entrega para o general no combate. Aí o general vai dizer assim, ataca pelos flancos, faz um ataque frontal pelo meio, vai lá e captura o comandante dos exércitos, deixa a tropa acéfala, ou seja, ele tem uma estratégia de vitória. Aquele mensageiro pega e leva, mas quando começa o capítulo 5, a gente não tem salvação. Você já reparou? O capítulo 4 de Apocalipse, Deus fala para João, João, sobe. Repara que a palavra igreja não aparece mais. A partir do capítulo 3 de Apocalipse não tem mais igreja. A igreja subiu, a igreja vai ser arrebatada ali, capítulo 3. No capítulo 4 começa assim, então, o anjo me disse, João, sobe. Ele sobe, aí ele fica olhando de cima para baixo o que está acontecendo. E ele vê uma turma que ainda está lá, agoniada, chorando, falando, já era, a gente perdeu a guerra. Aí, quando o selo abre, a estratégia de Deus qual foi? Entregar o próprio filho. Não, eles não vão ser capazes de se salvar. Em Romanos capítulo 3, verso 20, diz que pela lei, pelo cumprimento da lei, ninguém será salvo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Duas coisas que a lei vai te fazer. Número 1, não vai te salvar. Número 2, vai te denunciar, vai falar, você é pecador. Aí você lê, a Bíblia fala, vou para o inferno. Pronto! Essa é a chave da vitória. Porque quando você fala, eu preciso de um Salvador, Jesus fala, estou aqui. É a aliança com Jesus. Foi a morte de Jesus
que retirou o escrito de dívida que havia contra nós. Sabe aquela nota promissória? Eu estou devendo para Deus. Deus sabe por onde eu estou andando, meus pés. Deus sabe o que eu estou vindo, o que eu ouço, traz pensamento. Deus sabe o que eu estou fazendo. Ai de mim, é isso que Paulo fala. Porque sou um homem pecador. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde: graças a Deus que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Jesus inocenta a gente. E aí, o restante do Apocalipse 5, ele vai dizer: com teu sangue, nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você fala assim: tem certeza que eu sou rei? Essa é uma notícia que não cai bem na cabeça da gente, porque a gente olha para rei, a gente vê aquelas monarquias absolutistas de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que perde a cabeça. Na guilhotina você fala assim: não, esse tipo de rei não, a gente está no outro tempo. Democracia. A gente não consegue olhar com os bons olhos, porque aqui o reinado de Deus é distribuído para mim e para você. Mais do que isso, sacerdotalmente, exemplarmente, que liga o céu à terra. Quando você orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, quando é feito no céu. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodos.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. Essa ligação, ela é promovida, mas quando nós somos mutilados, o que é cortar o polegar? É tirar a tua identidade. Você já fez a tua identidade? Você vai lá, você coloca o dedão, aquela biometria da digital hoje abre porta. Você liga o teu celular, você liga o teu laptop. Hoje a biometria, a tua identidade facial, de íris, de voz, tudo. Meu neto descobriu que sabe mandar. Ele tem 3 anos e fala: Alexa, liga a TV. Alexa, desliga a TV. Alexa, eu falei: Natan. Ele: Alexa, desliga a TV. Por quê? Porque ele reconhece voz. Ele identifica. Aqui, quando eu arranco o polegar, eu roubo de você a tua identidade vocacional. Eu mutilo a tua capacidade de orar, de ser sacerdote. Quando você está sem um polegar, você tem um acidente, você vê que pessoas que se acidentaram e perderam o polegar, eles não têm capacidade de agarrar mais o copo. Então, quando você pensa numa guerra, ele não consegue combater o bom combate, porque ele não consegue manejar bem a espada. É isso que Tiago 2,5, 2 Timóteo 2,15 fala, que você deve manejar bem a espada do Espírito. Você não consegue. A ausência do polegar, é isso que você precisa entender. A liderança que você estava debaixo dela, pode ter te adoecido, mas você não precisa viver dela. Você pode se transformar naquele líder, naquela líder que vai levantar de novo o ministério sacerdotal. Quando você fala, eu acabei me adiantando, de perder o dedão do pé,
os escravos fugitivos no tempo da escravidão, sabe o que os feitores de escravos faziam? Eles arrancavam o dedão, eles decepavam o dedão, para quê? Eles nunca mais iam fugir. Quando você vem um espinho no teu pé, você manca e você não consegue correr. Quando você tem uma inflamação no dedão, você perde o equilíbrio, sabia disso? Então, você sem equilíbrio, você se torna inconstante na fé, impede você de seguir Jesus, ou de avançar num objetivo, ou de fugir do massacre, de fugir do problema. Pastor, eu estou paralisado. Eu posei uma vez numa cidade, perto de Alta Floresta, chamada Surucucu. É uma cidade, tá bom? Tem o Bento Gonçalves, tem Constantinopla, tem Bezeque, também tem Surucucu, é uma cidade no Amazonas. Você voa, horas. E aí de repente você pousa lá e não tem nada lá, só tem um destacamento de proteção ao voo, tem umas antenas, radares, meteorológicos, mas nada. E tinha lá um tenente, muito interessante, tinha acabado de sair de Resende, da Academia Militar das Agulhas Negras, estava servindo lá, ele era comandante do pelotão, eles falavam até uma linguagem indígena, que eu desconhecia. Aí chegou a hora, nós pernoitamos lá, e saiu a patrulha. Então saíram aqueles dois meninos, um monte de cachorro. Cadê o cachorro? Cadê o Totó? Cadê o Lulu da Pomerânia? Aqueles cachorros. Falei, por que tem que levar cachorro? Não, porque é o seguinte aqui, a gente não pode enfrentar a onça a tiro. Pô. Aqui, se aparecer a onça, a gente corre e o cachorro luta. E aí é a onça que come o cachorro, porque eu vou é fugir. Quando você encontra a onça, o urso, o leão, ou você faz como Davi não lutou com onça, tá bom, gente? Ou o gigante, pronto. Ou você corre para enfrentar ele, foi Davi fez isso. Se você pegar 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, ele correu para a frente de batalha. Quando você não tem o polegar direito do seu pé, você não consegue correr, você fica imobilizado no campo de batalha. Cuidado para você não ficar experimentando só migalha. Cuidado para você não viver de migalhas. Não vai satisfazer. Você teve fome, aí à noite, aquela pessoa que cozinha na tua casa, tua avó, teu pai, tua mãe, já foi dormir, tu está morrendo de fome. Aí você vai na geladeira, o que a geladeira tem? Gelo. Geladeira. Você fala, o que eu vou comer aqui? Aí tem um pó de azeitona, tem ketchup, tem mostarda. Aí você busca, o que sobrou? Aquele pedaço da pizza que ninguém come, aquela borda. Tem os irmãos que comem, tem aqueles que ficam aquele biscoitinho, né? E sobra umas migalhas, uns pedaços, você vai lá, micro-ondas, airfryer. Mas não, você fala, continua com fome. Menino, você não para de comer, por quê? Vive de migalha. Eles apanhavam daquilo que sobra. Como é que você percebe que você teve uma liderança abusiva? Quando você acha que você nunca está pronto para ser santo. Infelizmente, te contaram uma mentira. A santidade não é provocada por aquilo que você faz. É provocada pelo Deus que te purificou, pelo sangue de Jesus. É por isso que você é chamado na Bíblia, não, sabia que a Bíblia não te chama de crente? Eles vão ser chamados de cristãos só no capítulo 9 de Atos. A Bíblia não te chama de evangélico. Sabia disso? Não te chama de presbiteriano, de batista, de metodista, nem de católico. Sabe o que os apóstolos eram chamados? De santos. Eu faço um desafio para você hoje. Chega em casa, pode ler a carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, a primeira e a segunda, aos Gálatas, aos Efésios. Você vai ver, pelo menos no primeiro ou segundo versículo, vai dizer assim, aos santos da cidade de Éfeso, aos santos espalhados pela Galácia, uma região da Turquia, aos santos da cidade de Corinto. Não é o time aqui, tem um corintiano que já está falando assim, não é para a torcida dos santos, é para você, é para mim. A santidade, ela vem quando o teu pecado é retirado, e o teu pecado só vai ser retirado quando você crê em Jesus. Quando você vive de migalhas, você acha que nunca vai estar em pé de igualdade. Eu fico olhando aqui alguns
homens e mulheres que servem a Deus, mais próximos de mim, eu falo, Deus, você vai fazer desse homem, dessa moça, um pastor, uma pastora, um missionário. Pensa no espetáculo. Quando você vive de migalha, você nunca acha que você vai ficar forte, porque é migalha. Como é que você vai sustentar a musculatura com migalha? Você vai viver raquítico. A liderança, ela doentia, ela tira a tua dignidade debaixo da minha mesa. Não cresça. Postura de dependência, inferioridade e uma superioridade. A tua mãe falou isso para você? Na tua idade eu já estava casada? Falou isso para você? Teu pai falou, na tua idade já estava trabalhando, estava carregando, vendendo ovo, vendendo picolé na praia. Já falou isso? Ele quer provocar em você e fazer com que você se torne indigno. Fala, meu pai, minha mãe, meu pastor. A motivação aqui nunca foi abençoar, mas sim estar por cima. Isso é uma doença, gente. A liderança distorcida, ela mutila a visão ministerial, eu não sirvo para nada. Ela impõe miséria espiritual, ela tira a tua identidade. Sabia? Rouba isso, bate tua carteira. Desequilibra a caminhada cristã e retira a firmeza para o combate. Eu vou encerrar. Quando ele vem para cá, ele fala assim, pastor, já deu. É combinado. Chega, vaza, é isso. Vou te dar assim 5 modelos rápidos de autoridade que talvez você tenha sido submetido, você deixar para trás. Toda autoridade que incapacita os teus ouvidos, arranca a tua orelha, você não consegue mais ouvir Deus. É uma autoridade distorcida. Herodes, ele queria colocar a voz dele acima de Deus. Ele morre comido pelos vermes, mas a palavra de Deus continua prevalecendo. Olha, cuidado com gente que quer te manipular. Eu não gosto disso. A igreja que eu sou pastor tem que ser esclarecida. Você tem que conhecer a verdade. Não deixe ninguém usar você de marionete. A voz do líder não pode estar acima da voz de Deus. Vai pelo que está escrito. A Bíblia é a verdade. Pai, Jesus ora em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem dúvida? Consulta a Bíblia. Tem um monte de especialista, de teólogo agora, de Instagram, de Facebook e de YouTube. Vai pelo que está escrito. O que está escrito? Compara o antigo com o novo. O nome disso é hermenêutica, é interpretação. Compara. É quando o líder, o pai e a mãe assumem a voz do Espírito Santo. Só um convence. Eu não posso ser responsabilidade por decisões suas. Tem gente que quer conspirar contra a responsabilidade pessoal. O que eu faço da minha vida? Você que sabe, a vida é tua. Deus deu a vida para você viver. Eu posso te aconselhar, mas a decisão é sua. Porque senão você vai dizer, foi o pastor que mandou, foi o pastor que orou. Deus, ele não é coisa de lunático, de maluco, de gente que está no pinel, que perdeu a lucidez. Olha para mim, Deus fala, mas o ouvido da gente está obturado, está fechado, está tapado. Cuidado para você não ficar paralisado, surdo. Número 2, cuidado com qualquer liderança que te submete debaixo de medo. 1 Crônicas 16:22. Quem já ouviu essa expressão? Não toquei, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quem já ouviu isso? Isso é liderança de gente fraca. Gente fraca se impõe pelo medo. Medo. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Imagina. Se você sair, eu não te abençoo, eu vou te amaldiçoar. Fica aqui. Ele fica manipulando você, governando. Essa não é a liderança da Bíblia, não é a liderança de Deus. Número 3, cuidado
com aquilo que a gente chama de exclusivismo ciumento. Você não pode visitar uma igreja, você não pode ouvir ninguém, não pode ler nada. João Batista, ele aponta para Jesus, olha lá, o Cordeiro de Deus. Entenda, o que eu aponto para você, o dia que você chegar aqui, e você achar que eu não estou preparado, hoje eu vou chegar e vou pegar o pastor de surpresa, hoje ele vai trazer uma mensagem para mim, que é mais ou menos, escute, eu cuido da sua vida como quem vai prestar contas. Você entra por aquela porta ali, Deus vai me cobrar. Às vezes eu sei que eu sou exigente, eu não sou perfeccionista, mas eu sou detalhista. Se eu tenho uma oportunidade, se você entrou pela primeira vez pela porta dessa igreja, você não vai sair daqui do jeito que você estava. Eu vou trazer o melhor que Deus me entregou e que eu posso fazer para te apontar a Jesus. Segue Jesus. Os discípulos de João Batista seguiram Jesus. Cuidado com gente que quer ser idolatrado. Cuidado. São pessoas que vão de maneira muito ciumenta não permitir que você saia de um ministério para o outro, e que você não viva aquilo que Deus trouxe para você. Vão arrancar teu polegar do pé. Eu quero muito ordenar novos pastores e pastoras aqui. Eu quero muito. Eu só posso incentivar, eu só posso dizer, vale a pena. Eu não estou dizendo que é moleza, não é moleza. Gente, vou te falar, umas agonias. Esse ano 2 vezes eu parei no Constantine, uma vez no Constantine, outra vez na Cruz Vermelha. Você acha que é mole? Mas eu estou deixando um trilho, porque se você é a melhor pessoa que tem na sua família, se você é a melhor cantora da igreja, se você é o melhor baterista da igreja, se você é o melhor diretor de música da igreja, se você é o melhor pastor da igreja, se você é o melhor pai que já existiu, você está falhando quando você não é modelo para que outros sejam melhores do que você. Esse aqui é o problema de Josué. Josué morreu e não deixou líder. A paternidade também é espiritual. Eu quero muito que você seja melhor do que eu, muito. Mas não adianta querer você descansar na rede. Por quê? Porque você tem que, no mínimo, trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho, se esforçar do mesmo jeito que eu me esforço. A gente não fica pensando que eu chego aqui, isso cai na minha cabeça. Gente, eu oro, eu me dedico, eu me esforço, eu falo com Deus. O que vai ser hoje? Para quê? Para que você não se perca. Para que você diga, Deus tem um plano para mim aqui. Deus escreveu aqui uma estratégia para eu vencer. Por último, cuidado com paternalismo superprotetor e possessivo. Você vai casar? Não precisa trabalhar não, estuda não, fica aqui em casa. Traz sua namorada, eu vou fazer uma kitnet aqui atrás, tem uma edícula, mora aqui no terreno de casa. Precisa estudar, precisa trabalhar, eu pago. O que você precisa? Milão? 2.000? Eu te dou de mesada. Fica para sempre comigo. O filho nunca rompe. Jesus faz justamente, Mateus, ele diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Vinde a mim, vinde para mim. Mateus 11. Aí depois ele vai dizer, vinde após mim, aprende o que eu estou fazendo. Eu vou te ensinar a orar. Quando você orar, chame Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. Vou expulsar demônio, olha comigo. Eu vou pregar, olha como é que eu estou fazendo. Agora vão de 2 em 2, hein? Não é para ficar em casa não. Vão, cure os enfermos, purifique os leprosos, preguem, é chegado ao reino dos céus. É isso que Jesus faz. E no final, sabe o que ele fala? Tchau, meu chapa, ide. Quando nossos filhos casarem, esse mocinho bonitinho, vem cá, Luquinha, no colinho, ele vai se apaixonar por uma moça. O teu bebezinho, doutora Luísa, no teu colo, a Natália era pequena, minha filha, ela era minha namorada. Você vai namorar com o papai.
piscava o olho assim, namora com o papai. E ela ficou assim, e o meu filho ficou assim, até que um dia os hormônios começaram a enfervecer dentro dele e dela. Aí minha filha falou: não, meu pai não é meu namorado mais não. Ela botou o zoião no Bruno. Ela falou assim: pai, nunca vi a Natália tão animada num culto. Ela sentava atrás de mim, nossa igreja pequena. Aí no louvor, ela sentava atrás de mim, e eu percebia quando ela ficava olhando para trás, que o Bruno era da outra igreja. E quando ela chegou, foi comer pizza. Olha que abusado. No primeiro dia: não, pai, vou levar o irmão. Está casada com o irmão, deu neto. Um dia, a gente tem que dizer para os filhos assim, ó: vai, ide. O papel da liderança é dizer: ide, agora você vai construir uma família melhor, agora você vai fazer melhor do que eu fiz, você vai chegar mais longe do que eu cheguei. Eu pego todos os pastores aqui, eu falo assim: vocês vão estudar, pode perguntar para eles. Eu vou estudar. Tem uma moça muito coração pastoral na Rally. Ela está terminando a segunda ou a terceira faculdade. Ela é pastor, no que vem termina nada, bota uma vírgula aí. Você vai entrar no mestrado. Vai entrar. Eu quero que você faça melhor, eu quero que você chegue mais. Eu não estou falando de faculdade, mas eu estou falando de fazer melhor aquilo que a gente ensinou a fazer bem feito. Ide. Todo paternalismo que não deixa você crescer. Sabe como é que a gente chama isso dentro da libertação? Incesto espiritual. A gente tem que crescer. Caleb, ele cresce junto com Josué, se torna o maior vencedor. O especialista em vencer gigantes não era Davi, era Caleb. Ó, Josué, você cuida de governar, e eu cuido de vencer inimigo. Para encerrar, toda liderança saudável, Jesus diz: as minhas ovelhas, ele usa o possessivo, que é meu. A quem é meu, ouve a minha voz e me segue. Ele vai dizer mais: quem ouve minhas palavras e pratica, é como um homem prudente. Qual o papel pastoral? Qual é o teu papel como pai, como mãe, como cristão, como santo de Deus, como mulher santa? Não é o santinho, nem a santa. É apontar, fazer com que as pessoas ouçam a voz de Jesus, sigam a Jesus e pratiquem as obras dele. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Você pode estar pensando aí: pastor extrapolou o horário. Olha para mim, olha para trás lá. Estou rigorosamente dentro do horário e vou cumprir. Deus falou com você essa noite? Falou ou não falou? Olha, eu sei que você vai achar que é difícil. Olha para mim. Jesus fala assim para os discípulos: se eles me tratarem mal, eles vão te tratar mal. Presta atenção. Eles me chamaram de Beelzebu. Não chamam Jesus de Beelzebu? Em Mateus 12? Do que ele acha que vão te chamar? Se fizeram isso ao Filho do Homem, o que você acha que vão fazer com vocês? Se eles desprezaram a mim, desprezarão a vós outros. Mas, gente, como eu gosto disso, se eles creram em mim, também crerão em vós. Fica firme. Você é modelo. Eles vão fazer o que você faz. Continue celebrando a Cristo na igreja. Continue adorando a Deus, como a Julie falou aqui. No tempo da dor, da perda, da morte, você vai chorar. Ninguém é doido aqui. Estou feliz, perdi quem eu amo. Negativo, você vai ficar triste, mas você vai adorar como Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Se você fizer, ouve a voz de Jesus e fizer e pratica, as pessoas vão praticar. Não, isso é irresistível. Viu papai? Viu mamãe? Viu marido? Viu esposa? A
tua família, quem está perto de você, não vai resistir. Diga: faço o que eu faço. Deus falou com você? Você quer ser esse modelo de liderança? Levante sua mão e diga: eu quero, porque eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Preguei hoje para a liderança nova da igreja, mas eu prego para você que é ovelha. Se você não se comprometer, teus filhos vão se perder. Mas se você viver em fé, eles vão caminhar para onde você está caminhando. As multidões vão te seguir. Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. Se você perdeu a autoridade em algum momento e você quer resgatar isso, se você acha que em algum momento roubaram aí, arrancaram tua capacidade de ouvir a Deus, cortaram teus polegares, você fala: pastor, eu não tenho firmeza, eu não tenho segurança. Se você anda cambaleando pela vida, cortaram teus polegares no pé, e hoje você quer dizer: Deus, eu quero me firmar naquilo que Deus tem me tratado. Estou nem perguntando se você quer ser batizado, ou se quiser ser crente. A questão é que você quer enfrentar, combater o bom combate e vencer. Você quer continuar caminhando para Jesus? Levante sua mão, só isso. Só lhe diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Só levantar a mão e diga: eu quero. Deus quer ver isso. Quem quer entregar a vida a Jesus? Deus, eu cansei de ser religioso. Eu quero andar na presença de Deus. Eu quero receber Jesus. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Antes de orar, vou fazer um convite. Você que não é membro de Bom Retiro, você precisa experimentar um dos encontros das nossas células. Você precisa, tem um aplicativo, depois vai aparecer. Experimente. É a maneira mais próxima de você ser pastoreado e cuidado. Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus que nós tomamos para nós cada tio, cada vírgula, cada entonação da tua palavra. O teu Espírito fala com essa igreja. O teu Filho Jesus fala com a tua igreja. Nós queremos recuperar aquilo que foi amputado da nossa vida. Nós queremos trazer de volta aquilo que impede a gente de agarrar nas tuas promessas. O medo, os maus tratos, as mentiras. Nós desistimos de andar em zigue-zague, de andar em círculos, ou de ficar paralisados na nossa vida espiritual. Nós hoje rejeitamos as migalhas, nós rejeitamos as maldades, nós rejeitamos a indiferença, nós rejeitamos a maneira como nós fomos colocados debaixo da mesa. O Senhor nos trouxe de volta à mesa. É o Senhor que preparou para a gente a ceia do Senhor como um memorial, onde nós comemos do pão, nós não comemos da migalha, onde nós bebemos do cálice. É isso que nós vamos fazer hoje. Existem vidas aqui arrependidas, homens e mulheres que podem ter fracassado em todas as áreas da sua vida, ou em muitas delas, mas hoje elas entram no lugar de intimidade com o Senhor. Eu quero abençoar suas histórias e dar para os teus filhos, para as tuas filhas, um novo tempo. Faz com que eles ouvem. Coloca sangue sim nas nossas orelhas, para que a gente possa ouvir o Senhor, nas nossas mãos, para a gente viver como o Senhor, nos nossos pés, para a gente caminhar na pureza do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Quem está com o cálice da ceia? Quem não está? Melhor assim. Não está. Nós vamos cantar. A canção é agora. Podemos cantar? Quem não está, levanta a mão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. É um texto que vai marcar a nossa vida para sempre. Você nunca vai escapar desse texto. Nunca, nunca. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou, tomou o pão,
Não despreze isso aqui. Verso 25, 24. Deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O pão, ele conta a história da tua absolvição. O pão, ele anula as acusações contra você. Jesus, ele foi moído, partido na cruz. Então ninguém, o mundo espiritual não pode te acusar. Pastor, e tudo aquilo que eu fiz? O nome disso é perdão. O perdão não deixa dívida. Todo pacto, isso é um pacto, é a nova aliança, é a aliança, é a nova aliança. Todo pacto promove dívida. Sabia disso? Faz um acordo, faz um contrato, você vai pagar agora. Aqui, a dívida é paga por outro. Pode comer o pão, porque Jesus morreu por você. A tua dívida está paga. De maneira semelhante, na versão aqui da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. As outras alianças estão quebradas, os outros contratos espirituais estão desfeitos, todas as alianças anteriores estão quebrados, não tem mais utilidade, não tem mais valor. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Por quê? Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse dia não vai acabar até que Ele venha. Você não vai ficar mais santo comendo pão e bebendo o cálice. O culto da ceia não te entrega a santidade. O culto da ceia diz que você é santificado. Pode tomar do cálice. Faça o que eu faço. Diz para você mesmo: faça o que eu faço. Se você continua na fé, os teus discípulos e as multidões vão caminhar nessa fé. Pastora Fabíola vai orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer porque através, Deus, desse ato da ceia, Pai, que nós participamos, o Senhor nos dá essa liberdade, o Senhor nos resgata, o Senhor nos limpa, e já não há mais nenhuma acusação sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua submissão, Deus, que um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus para que o sangue dele fosse derramado por nós, e todo o nosso pecado, todo o passado foi apagado, e nós temos hoje uma vida nova, liberdade em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor em submissão, em humildade, e aguardar, Pai, como aqui na tua palavra diz, com esse momento até que o Senhor venha, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Então vou dar a benção. Levante suas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Essa bênção não pode ser retirada, sabia? Chama-se bênção da obediência. É a bênção apostólica. Leva ela para você, para sempre, para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja para sempre sobre sua vida, sobre tudo e por onde você andar. Vá em paz. Boa semana, bom domingo. Deus te abençoe, gente. Fica com Deus.